Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje vou aqui analisar o Orleans, ou Orléans, se quiserem dizer em francês, uma pronúncia mais afrancesada. Vamos ver então como é que se joga e depois voltamos a falar. Então vamos fazer aqui o setup para 2 jogadores. O livro de regras tem aqui uma ajuda muito boa para fazer o setup, portanto é muito fácil através disto. Então cada jogador vai receber o seu painel individual, que eu coloquei aqui junto aos outros painéis para verem a diferença, mas está aqui o seu painel, todos têm uma coisa igual. Os jogadores vão começar com os seus 4 trabalhadores, um agricultor, um artífice, um comerciante e um lenhador. No entanto, é aqui que nós colocamos, aqui no nosso tabuleiro individual, para começar, são sempre os que temos em espera antes da fase de planeamento. No entanto, colocamos aqui. No entanto, eu como já tenho aqui umas adições, não vou usar isto, mas vou usar aqui uns meeples, que são a mesma coisa, está ali a nossa cor, para simbolizar que são os de partida, e que o efeito é o mesmo. Vamos colocar aqui o nosso homem em Orleans, aqui no mapa, todos começam ali, vamos por aqui do jogador azul também. Vamos fazer aqui mais ou menos o setup para 2 jogadores. Vamos fazer aqui o setup para 2 jogadores para ser mais fácil. Depois vamos pegar nos cubos da nossa cor e colocar nos vários rankings. Agricultura, do lenhador, do artífice, do comerciante, no militar e na universidade. Pegamos os entrepostos comerciais, ficam aqui de lado, porque vão ser precisos durante o jogo. Cada jogador vai receber 1, 2, 3, 4, 5 moedas para começar, colocamos aqui de lado também. Pegamos aqui nos 18 taus de ronda, este fica sempre no início, portanto é uma cor diferente, baralhamos isto e vamos fazer aqui o monte, é isto que vai determinar o número de rondas que o jogo vai ter, ou seja, vamos ter 18 rondas, com vários turnos. Depois temos de pegar nos recursos, consoante o número de jogadores isto é ajustado, por exemplo, para 2 jogadores temos que remover 4 de cada e também temos que remover depois também os trabalhadores que nós vamos poder adicionar. Já dos vários tipos, já não tem a nossa cor, os trabalhadores que nós vamos poder adicionar. Já dos vários tipos, já não tem a nossa cor, portanto são coisas que nós vamos poder adicionar ao saco. Os militares, que são novos, os monstros também não aparecem de base, os universitários, depois os outros são semelhantes aos que já temos. Os comerciantes, os artífices, os lenhadores e os camponeses. Portanto, isto são coisas que vamos adicionando, também removemos consoante o número de jogadores para o jogo ficar nivelado. Dos vários tipos de bens, estamos a ver que existe aqui trigo, queijo, vinho, linho e o mais valioso de todo, tecidos. Portanto, são estes os tipos de bens que existem no jogo. Íamos tirar uma quantidade deles para de acordo com o número de jogador, mas eu não vou estar a fazer isto, vou só pôr aqui no mapa, no sítio onde diz 3 e 4 não se coloca, isto é colocado ao contrário, primeiro. Portanto, temos por aqui muitos. Espero não ter posto nenhum mais, nem me ter esquecido. Portanto, depois temos colocado, vamos revelar. Depois, todos os outros que sobram, sempre tínhamos que ajustar as quantidades, vamos colocar também aqui de lado, aqui em pilhas. Não vou pôr todos, não vale a pena. Isto é útil porque vai ajudar a demonstrar quantos é que vão estar disponíveis durante o jogo. Se não estiverem aqui, vocês não os vão poder ganhar de outra maneira. O mesmo para os trabalhadores que vão adicionando. Se não houver mais, não podem adicionar mais ao vosso saco. Temos aqui também os mecanismos, também não são os originais, não é? E colocamos ali que também existem uma quantidade deles disponível para cada número de jogadores. Colocamos aqui os edifícios nível 1 e nível 2, também em pilhas, mas eles vão estar visíveis, as pessoas podem ver, não é preciso baralhar. Coloca-se aqui também um cubo vermelho para registar o nosso progresso tecnológico. Agora, como é que o jogo vai funcionar? O jogo vai ter 18 rondas e elas vão se processar sempre da mesma maneira. O primeiro jogador pega na carta daqui e revela. E isto fica aqui disponível. Isto quer dizer que nós não podemos recrutar monges neste turno, é só isso. Existem muitos efeitos destes. Por exemplo, perder dinheiro, perder recursos, umas coisas boas como ganhar dinheiro por cada entreposto, ganhar dinheiro pelo tipo de pontuador que temos, perder bonecos, existem muitas coisas, mas nós sabemos sempre isto no início da ronda. Portanto, podemos nos preparar, porque sabemos que isto depois vai acontecer no final. De seguida passamos à segunda fase, e aqui vamos ver, vou pôr aqui mais cores, só para dar um exemplo, da ordem aqui. O jogador que estiver mais à frente vai ganhar uma moeda.
O jogador que estiver mais atrás vai pagar uma moeda, desde que não estejam empatados, tanto à frente como atrás. Vou deixar aqui isto para perceberem que todas as cores depois colocam aqui o seu marcador, mas não vou colocar porque não vale a pena. Depois passamos à fase de encontrar os seguidores. E aqui, estas coisas começam aqui mais à frente, até porque estas personagens devíamos las colocar aqui, para sabermos quantas é que estão disponíveis. Título de exemplo. Já ajustamos o setup para ficar tudo bem. Agora vamos passar à fase de ver os seguidores. Vamos ver aqui no vermelho onde é que estamos, 4. O que quer dizer que no início do jogo isto vem tudo cá para dentro, então podemos tirar 4, mas como só temos 4, já sabemos exatamente quais vamos tirar. Tiramos os 4, colocamos aqui e foram os tiramos. Se tivéssemos mais no saco, e vamos acumulando nos vários turnos, não sabemos exatamente quanto vamos tirar. E é aí que está a natureza de ser um bag builder, porque estamos a construir aquilo que temos no saco e aqui determina quantos é que vão sair cada turno. Depois passamos para a fase de planeamento. Na fase de planeamento, cada jogador, jogam todos ao mesmo tempo, vão pegar nos seus trabalhadores e vão poder colocar nas várias localizações para poderem fazer as várias ações. Vamos aproximar agora. Por exemplo, existem aqui muitas. Por exemplo, esta localização, que é criar um camponês, e está em alemão, porque é a primeira versão do jogo. Se usar um comerciante e um linhador, vai poder fazer um camponês, ou seja, ganhar um camponês para colocar no seu saco, e ele entra diretamente no saco. No entanto, ele podia vir aqui, e aqui, e então podia ganhar um mercador, um linhador ou um artesão. E o mesmo é válido para todas as outras localizações. Por exemplo, aqui permite ganhar mais um, neste caso é o primeiro porque não temos ainda nenhum cavaleiro vermelho, um destes. Aqui permite ganhar um universitário, que também não temos nenhum, um destes. E aqui ganhar o tal monge, que neste caso nem podia ser usado, que é o tal amarelo, que neste jogo é um joker, ou seja, pode entrar para substituir qualquer um dos outros. E depois temos também outras ações, mas primeiro vamos aqui aos trabalhadores. Sempre que nós ganhamos um trabalhador deste tipo, daí estar aqui representado, nós, por exemplo, se eu ganhasse um linhador, tinha feito, por exemplo, esta ação para ganhar um linhador, e eu ia subir aqui, o que me ia permitir ganhar o que está em cima. Neste caso, era ganhar uma roda dentada, que é algo que eu posso juntar aqui a uma localização qualquer, tapo uma localização, só pode haver uma por localização, e nunca se pode tapar delas que tem monge, porque depois também há outros edifícios que eu vou mostrar, e a partir de agora passava a custar só 2 para ativar. Se eu tivesse vindo aqui aos artesãos, subia aqui e podia ir aqui aos edifícios de nível 1, escolher um para fazer. Eles não têm custos, é simplesmente escolher um e fazer. Por exemplo, este aqui era um que eu colocava ao lado do meu, aqui ao lado, e passava a ser uma localização que com 2 linhadores colocava, ativava, ganhava 2 moedas e um livro. E depois vão haver montes de localizações, estão aqui de edifícios também de expansões, que fazem montes de coisas, por exemplo, produzem recursos, dão pontuadores, dão dinheiro, dão livros, existem imensos. E à medida que isto vai avançando, podemos começar a construir deles de nível 2. Começam a ser, basicamente, pontuadores. E modos de transformar coisas, passa a ser amplificadores de ações. Aqui o mercador simplesmente dá dinheiro, o cavaleiro, vamos avançando, podemos começar a tirar cada vez mais pessoas do saco de cada vez. E aqui o académico, a quantidade de livros que ele ganha é a quantidade de passos que podemos avançar aqui. E então podemos introduzir aqui outra coisa que faltava no setup, que eram os cidadãos. Onde estão estes símbolos que parecem uma figura, temos de pôr um cidadão. Eu aqui até tinha ultrapassado aqui. Por exemplo, ia vir aqui também. Aqui também nos edifícios públicos, vamos também colocar. Então, quando isto avança, ou seja, vou ganhando livros, cada vez ganho mais. Se eu for o primeiro a passar, ganho o cidadão e junta-se aqui ao meu conjunto de recursos. Tem aqui níveis 2, 3, 4. Isto é um multiplicador final. E estas moedas, ganhamos também as moedas, se passarmos lá. Que depois vai ser explicado na fase da pontuação final. Quanto mais tivermos para a frente, obviamente melhor. Aqui das localizações, falta explicar esta. Aqui ganhamos também livros, que é uma maneira de subir aqui. E aqui podemos pegar em personagens e mandar para ali. Como é que isto funciona? Estas, primeiras que nós temos com a nossa cor, não podem ser postas aqui. Tem de ser novas, que nós vamos adquirindo.
E como é que isto funciona? Por exemplo, se eu quisesse pôr aqui 2, tinha-me saído, tinha aqui um conjunto deles, podia colocar aqui, por exemplo, 2 camponeses, e depois, na fase das ações, eles podem vir para aqui. E se vocês repararem, existem aqui muitas coisas. Existem aqui espaços para as várias cores. Por exemplo, os camponeses só podiam entrar aqui, onde estes que estão brancos. Sempre que um entra aqui, ganhamos o benefício que está aqui em cima. Isto é válido para todos, dá moedas, dá pontos, dá uma série de coisas, dá livros. E quando encher, quando alguém encher, ganha o cidadão que aqui está. Portanto, vai haver aqui uma gestão também disto. O que é que isto tem de vantajoso para o jogo? Isto permite retirar peças do nosso sistema de jogo. Porquê? Porque sempre que nós ativamos uma localização, por exemplo, eu ativava esta aqui, tinha feito a minha fase de planeamento, por exemplo, sobrava-me este, ok? Estava feito, todos tínhamos feito isto ao mesmo tempo, tínhamos passado para a fase seguinte, então depois por ordem de jogo vamos fazer ações. A minha ação, por exemplo, aqui era gastar estes 3 para fazer um linhador. Ia ganhar o linhador e estes 3 que foram gastos vêm para o meu saco. Okay? É assim que eles entram. Este tinha ficado aqui guardado, pode ficar guardado para a próxima ronda e temos 10 que podemos sempre tirar. Podia ter ficado numa localização e se tivesse ficado, ficava lá para sempre, não dava para tirar. E eles não se perdem. Podemos acumular lá também para gerir os espaços que temos disponíveis aqui em baixo também, porque podem não ser suficientes. E podemos ter interesse em guardá-los lá, até podemos ativar a localização. E mesmo estando uma localização, por exemplo, assim, disponível, eu posso não a decidir ativar na minha fase de ação. Agora, portanto, fica para a próxima ronda. Isso é possível também. Portanto, os jogadores vão fazendo as várias ações. Era agora que eu, se tivesse colocado aqui os 2 camponeses, os podia mandar para ali e receber o benefício. É sempre na fase das ações, ou seja, tem o planeamento antes e depois vamos ativar uma ação de cada vez por jogador. Ou seja, uma ação passamos, uma ação passamos. Naquela que eu tinha ganho o castanho, não esquecer de subir e de ganhar então a tal engrenagem para substituir onde eu quiser. E então vamos ver estas ações aqui em cima. Estas ações aqui em cima, se repararem, tem aqui movimento na água, movimento pela terra e construir entreposto. E é aqui que entra esta parte. E então, se eu tivesse planeado, por exemplo, posto aqui isto, se eu tivesse feito isto, e fosse agora a minha vez de jogar, eu então ativava isto, iam para o meu saco, e podia avançar o meu homem pela água. Então eu era o vermelho, eu ia então pela água para aqui, fazia este caminho, como tinha passado por ali, ganhava este bem, adicionava os meus recursos, e então já estava numa nova localização. O mesmo é válido para isto. Se eu tivesse ativado, ele podia viajar pela terra para uma localização aqui, segundo o mapa. E temos esta nova localização, que é colocar entrepostos. Também tinha de ativar, nesta fase das jogadas, então eu gastava isto, iam para o saco, e eu podia colocar um entreposto onde ele estivesse. Os entrepostos só podem ser colocados em cidades onde não existe outro entreposto, à exceção de Orleans, que é onde começamos. Todos podemos ter um ali, nas outras só cada um pode ter um. Portanto, também vai haver aqui uma corrida para chegar a isto, porque vamos ganhando os recursos e vamos colocando entrepostos. Os jogadores vão fazendo isto até alguém passar e depois tudo reinicia. Tiramos uma nova peça para vermos o que é que saiu, por acaso saiu o mesmo. O marcador inicial do jogador passa para outro jogador, ele vai ativar aquilo. Vamos ver quem é que está mais à frente aqui nos bens, sendo que sempre que alguém avança aqui ganha o recurso que está em cima. Esqueci-me de dizer isso. Depois vamos fazer a fase, vamos ver quantos é que tiramos do saco. Depois vamos fazer a fase de planeamento e depois vamos fazer as fases das ações uma a uma. E vai ser sempre assim durante 18 jogadas, durante 18 rondas, que vai dar muitas jogadas ou não. No final, como é que vamos obter pontos? Vamos ver aqui os pontos, estão aqui bem explicados. Os tecidos valem 5, depois os recursos vão valendo, cada moeda é 1 ponto, e depois a quantidade de entrepostos no tabuleiro e a quantidade de cidadãos que tivemos acumulado multiplica vezes o nível que está aqui. Se eu tivesse passado aqui, tinha 4, era 4 vezes esta quantidade, portanto pode dar muitos pontos também. E assim temos a pontuação final do jogo. Vale a pena citar aqui uma expansão, o jogo tem várias, que é a Trade and Intrigue, que me parece a melhor, em que adiciona 2 novas localizações, nós podemos escolher qual é que queremos, que tem novas atividades, como podem ver, ganhamos recursos, podemos fazer edifícios, podemos construir coisas, podemos tirar bonecos, podemos evoluir mais, e esta que gera interação entre os jogadores. Portanto, tirar recursos aos outros, fazer movimentações, uma série de coisas. Portanto, isto é uma boa adição, mas aquela que me parece ainda melhor é esta, em que nós pomos pilhas de 5 coisas destas, que são no fundo contratos, que é uma maneira de podermos trocar recursos, estando o nosso homem na localização certa, por pontos de vitória, para não criar desequilíbrios, porque se repararmos os tecidos
valem 5 pontos e os outros valem cada vez menos, e pode não ter interesse, mas com estes objetivos somos incentivados a andar no mapa e a ir para determinados sítios para converter bens que podiam ser menos valiosos. Está aqui o exemplo, 5 trigos, 13 pontos, isto pode ser muito bom, é uma boa forma de dar aqui mais variabilidade aos objetivos do jogo. E também tem outra coisa que é, na expansão também vem aqui com os peças de evento de turno tão numeradas, ou seja, cria aqui uma relação com a progressão do jogo, enquanto ali é totalmente aleatório. E pronto, assim por alto, é mais ou menos assim que se joga Orleans, que tem a grande originalidade de ter o saco, onde nós vamos tirando os trabalhadores, vamos alocando e vamos fazendo atividades múltiplas. Então vamos fazer aqui a minha tabela de coisas que eu uso para analisar aqui os jogos, para me servir de guia. Não é que isto seja uma coisa muito científica, porque não é, porque isto é sempre subjacente e dependente das nossas percepções, das nossas emoções quando jogamos o jogo. Então vamos lá ver. Componentes. Os componentes, tendo em conta o preço do jogo base, penso que estão ok. As ilustrações para mim estão muito bem conseguidas e isto relaciona-se com os componentes. No entanto, são em cartões e em cubinhos. Eu, como gosto do jogo e como tenho algum fascínio por alguns componentes, apesar de andar sempre a brincar com as miniaturas, comprei componentes diferentes, como vocês viram na explicação do jogo, que eu acho que são muito mais giros, são meeples mesmo das personagens. Outra técnica é usar umas proteções de moedas de plástico para pôr nas pecinhas redondas. Isso funciona muito bem porque o jogo tem muito que mexer quando estão a mexer no saco. Isso pode estragar os componentes com o tempo. E alguns dos meus primeiros originais já estão um pouco estragados, portanto esta adição dos meeples são bons. Portanto os componentes são razoáveis, tendo em conta se jogarem muito podem se estragar e é preferível adotarem aqui algumas melhorias. Mas tal como o jogo vem é suficiente para jogar, está ok. A arte gráfica eu gosto bastante porque remete-nos para um tipo de ilustrações que eram típicas nas iluminuras medievais. Embora não seja exatamente isso, vai buscar essa sensação. Portanto, eu acho que está muito bem, buscando também aqueles tons de cores, embora tenha umas cores um pouco mais vibrantes do que os Eurogames do início dos anos 2000, mas penso que está muito equilibrado. Eu gosto muito das ilustrações, estão bem conseguidas, estão a estar cartoon, meio iluminuras, mas mais a tender para as iluminuras medievais. Eu acho que fica muito bem, está muito bom no jogo. A iconografia está toda muito clara, não é difícil de perceber, acho que está ótimo. A nível de complexidade, é um jogo simples, é um jogo médio simples. Pode ter alguma dificuldade em entrar no jogo de uma forma competitiva, mas ele é relativamente fácil de perceber. Consiste em arranjar as peças, pôr no saco, tirar umas quantas e alocá-las às localizações e ativar. Não é propriamente muito complicado. Eu diria que é um jogo médio, até podendo ser um jogo de introdução para algumas pessoas, porque não é muito complicado com o devido acompanhamento. No entanto, pode ter uma curva de aprendizagem condicionada por algumas coisas, especialmente pelos edifícios. Se vocês não conhecerem bem os edifícios, pode ser problemático, porque os jogadores podem ver todos os que existem, e existem muitos, especialmente se puserem as expansões. E isso pode ser chato e pode-vos condicionar a vossa estratégia toda, porque alguns edifícios causam mesmo impacto poderoso no jogo. Pode ter alguma complexidade, porque isto é uma espécie de deck builder, ou seja, é um bag builder. Vocês estão a construir o vosso saco, tem probabilidades e facilmente podem entupir com coisas que não querem. E isso depois pode condicionar bastante os jogadores novos, porque a mecânica de deck builder é uma mecânica que não é normalmente muito fácil de digerir por novatos, porque exige perceber como é que funciona do ponto de vista das probabilidades o vosso baralho, aquilo que vocês querem, neste caso não é um baralho, é um saco, aquilo que vocês querem fazer, que recursos é que vão querer, e vão ter que saber remover alguns que já não querem em determinadas fases e etapas do jogo. E isso pode ser uma conjugação que o edifício público, onde nós mandamos para lá os meeples para os tirar do saco, para otimizar o modo como eles vão saindo e os vamos querendo utilizar. Portanto, o jogo tem muito planeamento, no planeamento do saco, do que pomos, do que tiramos, de como é que o construímos e de como é que podemos até guardar alguns dos meeples nas posições no nosso player board individual para as rondas seguintes. Tudo isto tem alguma necessidade e exige alguma capacidade de planeamento, pode ser complicada para novatos ou para quem jogou só uma vez, mas eu diria que a segunda e terceira já está plenamente dentro do jogo e também já conhece propriamente os edifícios e depois acaba por ser muito mais fácil. A nível das mecânicas, já falei, é uma mudança do deck builder para o bag builder, uma coisa mais material e que acaba por usar os meeples e os cubos de uma forma diferente. Neste caso
Se substituírem as bolachinhas por meeples, são como se fossem meeples, se não, são só bolachinhas. São só as bolachinhas redondas, tipo as pecinhas que vão adicionando. E depois penso que isso tem um aspecto muito visual, muito material, porque é mais tangível do que um baralho de cartas para mim. Acaba por ser, porque estamos a mexer nos recursos e estamos a colocar nas localizações e a vê-las ativar. E isso pode ser mais transparente, mais imediato. Portanto, eu acho que é uma implementação muito interessante, aproveitando a mesma construção sistémica abstrata que é um deck builder, mas para uma transposição mais material. E não sei se não foi este o primeiro deck builder, não tenho a certeza, mas pelo menos provavelmente foi o que teve mais impacto e mais sucesso. A nível do tema, o tema medieval, eu gosto deste tema. A relação com as mecânicas não é muito forte, vamos ser sinceros, não é muito forte. Isto poderia funcionar com muitas outras coisas. No entanto, tem uma relação interessante temática, porque estamos a falar de uma sociedade na altura dividida por ordens, a nobreza, o clero, o povo. E dentro do povo havia já a ascensão aqui da burguesia. E isso está representado por outro tipo de trabalhadores que nós usamos no nosso baralho, que pode ser uma espécie de um feudo, uma espécie de um conjunto, uma cidade, o que vocês quiserem, em que estamos a conjugar as várias ordens ao serviço da sociedade. E isso eu diria que tem algum interesse. E tematicamente tem também a relação com as várias cidades, com os vários interpostos, porque Orleans era uma cidade medieval francesa muito importante e um interposto comercial forte também. De resto, não há muito mais relação com o tema, ou seja, em que é que um bag builder representa a sociedade medieval. Não muito, só mesmo nesse modo de saber aproveitar as várias ordens, até porque não havia muita aleatoriedade, como imaginam, se nascêssemos numa ordem dificilmente poderíamos mudar. E aí, ok, não é muito forte, mas é o que é. A nível de replicabilidade, o jogo tem replicabilidade, porque nunca é igual o sítio onde estão os recursos no mapa. No entanto, ele pode ficar um bocado repetitivo. E é por isso que a expansão é muito importante. Especialmente a expansão que traz os contratos e que podemos alterar o edifício público, onde mandamos os meeples para saírem do nosso sistema de jogo para aquela área comum. Isso é muito importante, especialmente os contratos. E os novos edifícios, eu no vídeo não falei diretamente, mas existem muitas pequenas expansões e na expansão também do Trade and Intrigue também vêm novos edifícios. Isso também é interessante, embora sejam sempre os mesmos edifícios em cada jogo. O que vocês podem fazer é retirar uns quantos para não terem sempre os mesmos disponíveis, e isso vai mudando o jogo. Como tem muitos, podem fazer isso com as expansões. Mas eu diria que os contratos são mesmo muito importantes para garantir esta lacuna, que eu acho que era uma lacuna que o jogo depois podia tender a ficar algo repetitivo, tirando aquela diferenciação no tabuleiro e também os eventos de turno. Isso também, tudo não, de ronda. Os eventos de ronda também mudam, no entanto não é um impacto muito grande. É maior o impacto da quantidade de bens que estão dispostos no tabuleiro, no mapa, das várias cidades que podemos viajar, e também dos que estão disponíveis depois de lado, porque está limitada a quantidade de jogadores se estiverem a jogar com menos de 4. E também há uma proporção entre os que estão no tabuleiro e os que estão disponíveis depois de lado, ou seja, certos edifícios que produzem certos bens podem não produzir porque eles não estão disponíveis. No entanto, com a expansão fica melhor. Número de jogadores. O jogo joga bem a 2 e a 3. Como fazemos a fase de planeamento todos ao mesmo tempo, acaba por se poupar tempo. No entanto, não há grande mais-valia em jogar com 4 ou 5 com a expansão, se quiserem. Eu acho que não. Até é um bom jogo para jogar a 2. E 3 está muito bem, portanto não há necessidade de jogar a mais. E o jogo é justa, a quantidade de recursos e de meeples e de trabalhadores, a quantidade de jogadores. Portanto, esse equilíbrio, podem jogar em qualquer quantidade, sendo que quanto mais jogadores jogarem, normalmente podem ter mais tempo de espera, porque na fase das ações já é um de cada vez e isso pode fazer prolongar o jogo. Portanto, a escalabilidade está boa. Do ponto de vista da inovação, temos aqui a inovação do Bag Builder, não é? Que é realmente interessante e cria... Eu nem sei explicar muito bem, mas sinceramente a mim fascina-me o jogo, apesar de eu não jogar há algum tempo, mas fascina-me este facto de jogarmos com o saco. Não sei porquê, há aqui algum fascínio, provavelmente pela materialidade de estarmos a tirar as coisas do saco com alguma incerteza que é diferente das cartas. Portanto, eu diria que isso, desse ponto de vista, é inovador e é interessante. Interação entre os jogadores não há muita, há pouca, muito pouca mesmo. Acaba por ser aquela coisa no track da agricultura, é pouca coisa, embora as moedas sejam pontos de vitória. Existe no mapa, quem chegar primeiro só pode pôr um interposto num sítio e vai apanhando os recursos pelo caminho. Se juntarem os contratos, também tem interatividade de ver quem é que consegue fazer primeiros contratos. Os edifícios também,
um jogador só pode comprar um edifício e ficar a ser dele, os outros não podem usar, mas não existe muito, é tudo muito indireto. Se juntarem a expansão Intrigue, aquele mapa da zona pública em que tem interação de jogadores, ganham um pouco mais. Mas há pessoas que até preferem nem jogar com isso porque não querem esse tipo de interação, porque tende a ser negativa. Portanto, o jogo não tem muita interação. E pronto, fica aqui uma análise do Orleans. É um jogo que eu gosto bastante, provavelmente pela materialidade com que a mecânica está implementada. Dá-me sempre vontade de jogar isto. Conseguimos gerar, especialmente com os edifícios, conseguimos fazer motores de produção, que é uma coisa que eu gosto pessoalmente, e conseguimos conjugar aquilo e cumprir os objetivos também com os contratos se juntarmos. Por isso é que eu nunca jogo o jogo sem expansão. Acho que é mesmo obrigatório. Mesmo que não te queiram aquela zona comum mais interativa, os contratos e os novos edifícios são muito importantes. E pronto, fica aqui a análise. Eu recomendo. Um jogo médio, não lhe diria que é muito pesado, que apesar de ter alguma complexidade, eu diria que um jogador, não diria um jogador casual, mas um jogador que queira entrar num jogo um bocadinho mais, já com um bocadinho mais de complexidade, entra bem neste Orleans e é uma boa experiência, e mesmo os gamers eu acho que vão continuar a gostar de jogar também isto, especialmente adicionando as expansões. Então vá, adeus!